Graça e paz, igreja. É um prazer, uma honra mais uma vez poder adorar o Senhor junto com minha família, junto com os amigos e você também. Eu sei que momentos difíceis passamos, eu sei que não é fácil, mas o nosso Deus, Ele é o único que pode resolver todos os nossos problemas, do tempo, da maneira e da forma dele. Basta crer e clame ao Senhor, porque Ele é fiel e justo para ouvir a nossa oração e o nosso clamor. Mas nessa hora, quero convidar você a adorar esse Deus tremendo, poderoso, que tem feito maravilha em nossas vidas. Então abre seu coração, entregue o seu melhor para o Senhor e diga: Senhor, eis-me aqui como oferta, Deus, e receba o nosso louvor. Amém? Vamos adorar o Senhor? Glória a Deus. Te exaltamos, Senhor. Olá a todos, que bom estar com você conectado novamente. Nesse mês de julho, nesse horário, às 18h30, ainda faremos a nossa celebração online. A partir de agosto, vamos ver se já está melhor. Isso por causa do índice de casos de Covid e também número de mortes ainda não ter uma queda expressiva. Mas cremos que em agosto, diante do número de vacinações que estão sendo feitas, o número já vai baixar mais e aí nós teremos condições de estar mais seguros para celebrarmos presencialmente. De manhã continua tudo normal, inclusive hoje às 10h30 esteve pregando na nossa igreja o pastor Tiago
por quem temos orado para servir aqui conosco. Às 9 ele deu uma palavra também para a juventude e nós estamos prosseguindo nesse conhecimento um pouco mais profundo em um relacionamento cativante com eles, com ele, com a Ana Paula, sua esposa, para que venham integrar o ministério aqui na Igreja Batista em Ferreira. Também, num programa de férias, nós temos para o Ministério Infantil, domingo às 9 horas, serão todos os domingos do mês de julho, às 9 horas, pode começar a trazer seu filho para as 9, então agora, e toda sexta-feira às 14 horas, temos o de férias para os adolescentes. Então, se tem adolescente lá na sua casa que está de férias ou então já está cansado de fazer aula online, traga ele para participar presencialmente de um encontro desenhado para ele, para sua faixa etária, e participe conosco aqui, tá bom? Temos esses desafios. No último sábado de julho, dia 25, então terá uma celebração com toda a juventude, adolescentes, jovens. E quando nós falamos juventude, englobamos as duas faixas etárias. E eles estarão aqui então celebrando juntos ao Senhor com um grande entusiasmo, uma grande festa. Vamos tentar fazer lá na frente, no estacionamento da frente da igreja, com projeção de filmes e tudo. Será uma coisa bem diferente e edificante para eles. Traga-os aqui. Continuamos arrecadando tanto para a sopa, como também para o Muro Solidário. Queremos agradecer aos homens que trouxeram suas doações esse final de semana. Tinha bastante coisa aqui para os homens e o que deu muito resultado, muitas pessoas foram beneficiadas e atendemos um público que nós não tínhamos atendido ainda. Então, continue trazendo homens e mulheres, roupas em bom estado, calçados, meias, toucas. Infelizmente, essa semana mais algumas pessoas em situação de rua vieram a falecer por causa do frio e nós estamos tentando resolver, pelo menos aqui na nossa região, distribuindo sopa e também agasalhos para as pessoas que têm estado numa condição menos favorecida do que nós, tá bom? E vamos agora entregar dízimos e ofertas. Eu me lembrei aqui de um texto de Mateus 23, onde as pessoas estavam pressionando Jesus com respeito a isso, como fazer, e se orgulhando de terem feito. Então, o entregar o dízimos e ofertas não é nenhum motivo de orgulho, é um motivo de obediência. E quem faz isso não pode se dar ao direito de exigir nada de Deus. É um compromisso de adoração, de reconhecimento de quem Ele é. Inclusive, Mateus 23 fala de um grupo que estava entregando o dízimo, mas negligenciava todas as outras coisas. Infelizmente, isso ainda acontece. Às vezes as pessoas dizem que estão pagando o dízimo e então pode fazer todo outro tipo de coisas erradas, porque pagaram o dízimo, então estão tentando encobrir a sua vida de pecado com o dízimo. Então isso não é lícito, isso não é digno, e isso não adora de forma alguma ao nosso Deus, o desagrada. Então vamos, uma coisa não livra de outra. Vamos entregar dízimos e ofertas, mas vamos também buscar viver em santidade, agradando no dia a dia o nosso Deus. Faça isso agora enquanto você canta essa canção. Deus te abençoe. Estou à beira de
Graça e paz, amada igreja. Esse tem sido um momento de grandes provações. Eu e minha família contraímos o Covid logo no início da pandemia, em abril de 2020. Todos nós, eu, meu esposo, minha mãe e meu irmão, passamos por momentos de grande aflição e sofrimento. Porém, em todo o tempo, vimos a mão de Deus em nós, cuidando e protegendo. Meu irmão foi para a UTI e, graças ao Senhor, se recuperou bem. Minha sobrinha tinha apenas 1 mês de nascida e minha cunhada contraiu o Covid sem saber. E Deus poupou elas. Não sentiram absolutamente nada. Eu trabalho em um hospital, sou auxiliar de enfermagem. E desde março do ano passado, tenho visto muito sofrimento ao meu redor. Muitas vidas sendo interrompidas, muita dor. A pressão psicológica e o esgotamento mental e físico fazem com que muitas vezes eu sinta que não vou conseguir. Com certeza, toda essa luta só é possível pelo meu Deus. Cada paciente que eu atendo, coloco no altar do Senhor, pois só Ele tem o poder de sarar a nossa nação. Peço, amados irmãos, que não percam a fé em nosso Salvador. Nós iremos conseguir com a certeza que Ele nos fortificará. Regiane Machado Sena. Olá, igreja, graça e paz. Boa noite a todos. Boa noite a cada um que está nos assistindo aí em suas respectivas casas, em seus respectivos lares. Hoje, ao meditar na palavra, Deus falou comigo por intermédio da sua santa palavra e eu queria compartilhar com vocês esta mensagem, porque como foi para a minha vida uma resposta, eu creio que também possa ser para a sua vida. E a mensagem está em Salmo 20, versículo 1. Depois também no versículo 2 e depois no versículo 7, que assim diz: Que o Senhor te responda no tempo da angústia. O nome de Deus de Jacó te proteja. Do santuário te envie auxílio e de Sião te dê apoio. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e erguemos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda a todos os teus pedidos. E por fim, no verso 7, fala assim: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Amém? Essa palavra fala que Ele vai atender os nossos pedidos. E é nesta fé, nesta crença, nessa esperança que eu quero orar por você. Eu quero que você creia que Deus vai ouvir a nossa oração. Ele vai atender os nossos pedidos. Ele vai trazer à existência os nossos desejos, desde que alinhados à vontade dEle. Eu queria que toda a igreja me ajudasse em oração por alguns pedidos. São vários pedidos que eu tenho aqui. Então eu gostaria que vocês me ajudassem em oração por algumas vidas que eu vou aqui mencionar. Temos aqui pessoas contaminadas pela Covid. O Samuel, um bebê de 8 meses, está internado em Joinville, aguardando uma vaga na UTI, é um pedido da Bruna Mello. O Sérgio Buzelli pede pelos seus familiares lá em Maringá. Alguns estão internados em observação, outros em UTI. Ele perdeu recentemente um tio-avô. O senhor Adalberto Mazumoto é um pedido da Miriam Brandão. A Sônia Maria Oliveira de Barros é uma enfermeira de 60 anos, o estado dela se agravou. É um pedido da Márcia Consentino e da Ana Paula Consentino. Vamos orar pela Mara, irmã da nossa querida Lídia aqui da igreja. A Fabíola é uma médica, é um pedido da Nancy, ela estava hospitalizada. Creio eu que no momento que este culto for ao ar, ela já teve alta médica, estamos orando nesse sentido, mas até agora, no momento dessa gravação, ela permanece hospitalizada.
O Sérgio também está internado, é o cunhado da Roseli Luna, ele está com embolia pulmonar. Temos outras enfermidades, a Marlene Luiz Amâncio, ela teve um AVC, fará uma cirurgia de desobstrução da artéria, é um pedido do Nilson Azevedo. Ele pede também que oremos pela mãe da Marlene, a senhora Olívia, ela tem Alzheimer. O Theo é o filhinho do Ismael e da Cecília, ele está internado com bronquiolite. A Marta Moura sofreu uma queda, está com fratura no punho. André Luiz Brick, ele está hospitalizado, entubado, após 2 paradas cardíacas, um pedido do Felipe Aureliano. Temos também o Antônio Brandão, esposo da Neuza Brandão, saúde debilitada. O Cláudio Bodo, que se recupera de uma cirurgia. A nossa irmã Val, mãe do Fábio, ela pede pelos pastores Lenivaldo, que está com câncer, Jadiael e João Almeida, que estão entubados, e pastor Josias, que está com Covid. Ela pede também pelas esposas de pastores, a Eliane e a Rose, ambas com câncer, e a Ione com Covid. A Val pede também pelo seu sobrinho Hugo, que está com tumor no estômago, e pela sua irmã Miriam, que está com fortes dores nos membros inferiores. Vamos orar, prosseguir orando pela Eunice Riso, Regiane Flauzino. Oremos também pelas famílias enlutadas. Temos a família da Tânia Couto, que perdeu a Sandra, a família da Jácia, que perdeu no dia 26 o seu pai. Temos também motivos de gratidão. Vamos agradecer ao Senhor pela alta médica do Enzo, filhinho da Bruna Mello, também teve o diagnóstico ali já fechado, já sabe o que ele tem. Temos também a doutora Fabiola, que acreditamos que brevemente ela terá alta, ela já está bem melhor, se recuperando. E temos vidas que completaram mais um aniversário esta semana. No dia 1º, quinta-feira, a Suzana, o pastor Bastos, o Jefferson, filho da Neuza Brandão, e a Laurinete. E agora, segunda-feira, amanhã, nós temos o Eduardo Estevão, o genro do pastor Reinaldo. Então, são agradecimentos, são pedidos. Eu não sei qual o motivo que você está agora orando. Se você precisa de um milagre, de uma resposta, ou se simplesmente você pode se postar agora como um adorador, como um intercessor e me ajudar por esta vida, por estas vidas. Eu queria que você fechasse seus olhos e que juntos, como um exército, oremos, agradecidos, crendo no agir do Senhor. Feche seus olhos e vamos orar. Pai amado, Pai querido, obrigada. Obrigada por tudo que o Senhor tem operado nas nossas vidas. Obrigada pelo sustento, obrigada pelo teu imenso amor. Obrigada pela tua graça e pela tua misericórdia. Misericórdias que se renovam a cada manhã. Neste momento, Pai amado, Pai querido, eu quero chegar junto ao seu trono, em humildade, com reverência, com temor e tremor diante do teu nome. E pedir, Pai, que o Senhor seja com cada pedido aqui mencionado, com cada nome citado. Pai, são várias pessoas que estão precisando do seu agir. Pessoas internadas, entubadas, pessoas com câncer, pessoas tristes, oprimidas, desanimadas, saúde debilitada, pessoas em sessões de quimioterapia. Oh, Pai, eu peço que em nome de Jesus, o Senhor cuide de cada um. E como foi lido aqui na Tua Palavra, que o Senhor atenda cada um desses pedidos de acordo com a Sua boa e agradável e soberana vontade. Pai, este irmão que está orando comigo, essa irmã que está orando comigo, eu não sei o que se passa no seu coração, mas o Senhor sabe. Então eu peço, Pai, por cura, eu peço por alegria, eu peço por porta de emprego, eu peço por reconciliação familiar, eu peço pela reestruturação do matrimônio, eu peço por porta de emprego, eu peço pelo sustento material e peço também, Pai, pelo sustento espiritual. Por cada vida que está aniversariando, Pai, eu peço que o Senhor traga anos de vida, de saúde, de paz e de alegria
não só para as pessoas que estão aniversariando, mas junto deles, para todos os seus familiares. Guarde essa igreja, guarde o pregador, guarde as suas palavras, guarde a sua mensagem e que possamos, Pai, sempre caminhar guiados pelo Teu Santo Espírito. Esta é a oração que faço, Pai, agradecida no santo e amado nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu e minha família estamos todos bem, graças a Deus. Mesmo com tantos desempregos e perdas de trabalho, o Senhor até aqui tem nos sustentado e nada nos faltou. A lição de tudo isso é que devemos nos preocupar mais com as vidas e com o nosso espírito, e não com as coisas materiais desse mundo. Deus é fiel e verdadeiro quando somos fiéis a Ele. Em nenhum momento senti medo, porque em todo o tempo senti a presença do Senhor na minha vida. Nair Vargas. Boa noite, igreja querida, igreja amada. Mais uma oportunidade que temos de meditarmos naquilo que é essencial para as nossas vidas, que é a nossa vida com Deus, que é a nossa reflexão bíblica e aplicação prática nas nossas vidas. E entendendo isso, a gente se livra de um monte de encrenca que, se nós não tivéssemos dado atenção àquilo que a Bíblia já estava nos avisando há muito tempo, nós teríamos nos metido, né? E é uma oportunidade que eu gosto muito, é um prazer estar aqui com vocês de novo. E é importante a gente lembrar que o cristão, a Igreja de Jesus Cristo, tem um propósito para cumprir. Tem um propósito na sociedade, tem um propósito no contexto em que está inserido. E isso é tão forte, isso é tão contundente, que isso agrega todas as áreas da nossa vida. A maneira como a gente faz casamento, a maneira como a gente faz família, a maneira como a gente faz administração de recursos, a maneira como a gente faz relações humanas, a maneira como a gente faz a nossa vida profissional, a maneira como a gente faz a nossa vida estudantil e acadêmica, a maneira como a gente faz igreja. E isso tem tudo a ver, todas as áreas, tudo que você imagina, o jeito que você usa o seu tempo, as suas decisões, os teus pensamentos, as tuas opiniões, as tuas construções de ideia, tudo deve ser intencionalmente, exclusivamente, na vida de alguém que foi encontrado por Jesus para essa missão, deve ter esse propósito, todas as áreas. Deus nos chama para uma vida integral, para uma missão que primeiro brotou no coração de Deus. E Deus chamou a igreja como um agente missional e missionário para o cumprimento dessa missão, que é uma missão de Deus. A igreja é um organismo vivo e ativo nesse processo, e não um corpo inerte e que só fica se engordando de coisas para si, né? Só fica querendo receber coisas para si e não tem a menor ideia do que fazer com essas coisas que recebe, né? Então a minha oração sempre é para que, após nós termos uma celebração legal, reflexões importantes, orações, louvores, a gente acabe essa celebração e saiba o que fazer com aquilo que nós ouvimos, né? E saiba o que fazer durante a nossa vida toda, em todas as áreas, em qualquer circunstância, com aquilo que temos aprendido com as nossas reflexões ao pensarmos em Cristo e na sua missão. E por isso que Jesus fala: vós sois a luz do mundo. E Jesus fala isso para quem? Fala isso para os discípulos, né? Fala isso para os filhos de Deus, fala isso para o seu próprio povo. Deus está em missão no mundo e essa missão é traduzida nas atividades que a igreja faz, né? Então a igreja tem uma missão na consciência da sociedade, a igreja tem uma missão nas causas sociais da sociedade, a igreja tem uma missão em todas as esferas da sociedade. E o nosso papel é fazer uma interpretação adequada da realidade, é fazer uma leitura adequada da realidade para que a vontade de Deus se cumpra e para que a glória de Deus seja revelada. Nosso papel é esse, revelarmos a glória de Deus.
não de maneira esquisita, sem esquisitice, sem sermos caretas, mas de acordo com o nosso contexto, a gente diga que a mensagem da cruz, que ecoou em diversos contextos, em diversas culturas, também atua poderosamente neste mundo, na nossa realidade do Brasil contemporâneo, século XXI, e inclusive no segundo semestre, bom segunda metade do ano aí para todos. E se a gente entender isso, a gente vai conseguir ter umas leituras legais, né? Vai ter umas leituras dignas, genuínas da Bíblia e dos mandamentos de Deus e dos princípios cristãos, né? Então vamos lá, a gente teve uma situação aí essa semana bastante desafiadora, né? Foi uma situação que se resolveu e que no senso comum todo mundo esperava que essa situação se resolvesse logo e que foi uma situação polêmica e que findou, cessou. Só que depois que essa situação se resolveu, por causa dela e pela maneira como o desfecho dessa história foi feito, se levantou outra polêmica, que aí é uma polêmica que está aberta até agora e que eu julgo importante nós cristãos pensarmos nisso. A situação do Lázaro, né? Esse serial killer lá de Goiânia, que estava elevando o terror ali numa região da cidade, principalmente ali num lugar onde haviam caseiros, numa zona da mata ali, né? E esse homem, como todos devem ter visto, né, cometeu crimes de assassinato, crimes até mesmo de estupro, crimes de esquartejamento de pessoas e esse tipo de coisa, né? É um serial killer que estava foragido e que gerou uma busca intensa da parte da polícia por mais de 20 dias, né? Enfim, todo mundo viu, acredito que sim. Se você não viu, agora você está sendo informado que isso aconteceu mesmo. Mas o que aconteceu? Foi encontrado e foi morto. Foi alvejado pela polícia, né? E que a situação precisava se findar, precisava acabar, precisava ser remediado urgentemente, porque era uma situação que estava causando mal para as pessoas e que estava gerando muita insegurança e que estava deturpando a paz que é necessária, a liberdade, porque como que a gente vai sair de casa sabendo que nós estamos correndo risco de morte, né? Enfim. E a polícia terminou a situação. Ele foi morto. Ele foi numa trocação de tiro, de acordo com as notícias que nós recebemos, foi uma trocação de tiro com a polícia, mas ele, no final, foi alvejado, né? E aí a situação acabou, como todos esperávamos. Só que a maneira como isso foi tratado depois, né, que divergiu muitas opiniões, foi o que gerou essa outra polêmica que eu comentei, né? Sabíamos que essa situação precisava acabar. Só que nós, como igreja, nós como leitores da Bíblia, conhecedores do Deus verdadeiro, conhecedores do Deus que faz tudo baseado no amor, que deu o seu único Filho para a salvação de todo aquele que crê, que amou o mundo de tal maneira, que caminhou com as pessoas que a sociedade ignorava e entendia como marginais, esse tipo de coisa, e nós vemos isso na caminhada de Jesus. Então a minha pergunta eu não estou falando que nós somos obrigados a ter a mesma opinião. Não estou dizendo isso. Aí divergiu bastante, né? Mas a minha pergunta, o meu questionamento que eu quero levantar aqui na igreja é o que é razoável, né? O que é razoável para nós compreendermos isso? Qual que é a postura razoável se de fato nós estamos interessados em viver a missão de maneira integral na nossa vida, de seguirmos Jesus de maneira integral na nossa vida e estarmos sempre sujeitos à vontade de Deus de maneira integral na nossa vida? Qual que é o olhar razoável que nós temos para essa situação? Qual que é o olhar razoável? Eu acredito que o olhar mais razoável para quem tem esse interesse, e quem é a igreja naturalmente vai ter esse interesse, é olhar para a situação com os olhos de quem? Com os olhos de Deus, né? E na Bíblia tem muitos indícios de que Deus ama muito todas as pessoas e que o amor de Deus é incondicional. Isso não depende de nada do que as pessoas façam, né? Claro, a polícia tem que fazer o seu trabalho, a justiça tem que fazer o seu trabalho, né?
A Polícia Federal tem que fazer o seu trabalho de continuar a investigação e tudo que está por trás disso. Mas a igreja, que também tem que fazer o seu trabalho, e principalmente a igreja, porque foi convocada por Deus, e nós levamos isso muito a sério, precisa trabalhar na consciência do povo, né? Precisa trabalhar na maneira como a gente enxerga e olha para as pessoas. Tem alegria, sim, concordo, de que a situação acabou. Mas não vejo alegria, isso aí eu estou falando eu, Felipe Manuel, cristão, com a minha consciência da Bíblia. Não consigo ver alegria no fato de que nós exterminamos uma pessoa que nós julgávamos como irrecuperável. São problemas muito sérios, é uma discussão de muito mais horas do que de uma mensagem de 20 minutos, concordo. E é algo que eu acho que nós não devemos ignorar, nós devemos nos atualizarmos e pensarmos nisso, né? Mas eu entendo que para Jesus Cristo todas as pessoas são recuperáveis. Todas as pessoas receberam o amor de Deus. E eu entendo isso porque enxergo, quando leio a Bíblia, de que Deus não escolheu amar ao povo por causa do aparente, por causa dos pecados. Mas sim, Deus foi mais profundo. O amor de Deus toca em situações mais profundas. Eu tenho para mim que essa situação de um serial killer, ou de um estuprador, ou de alguém que comete crimes desse nível, que são considerados gravíssimos, eles na verdade são consequências, frutos secundários de um fator que é primário e que, na minha opinião, é esse fator primário que começa na alma, na essência do ser humano, que a igreja tem que tocar, que a igreja tem que trabalhar. Por causa da transformação de Cristo, que começa de dentro para fora, né? Enfim, a minha intenção hoje não é falar como que a gente vê essa situação biblicamente. Mas eu estou usando isso de exemplo, né? Estou usando essa situação do Lázaro de exemplo para que seja algo que vai nos mudar, para a gente poder dialogar e pensar e interpretar em qualquer situação de maneira que a missão aconteça, continue acontecendo, o nosso papel verdadeiramente aconteça. De maneira como a partir de onde nós estamos olhando para a vida, para ter certeza se aquilo que nós estamos vivendo tem sentido, né? Para aquilo que nós estamos vivendo é verdadeiro, tem verdade nisso. E não só tem uma aparente situação, mas que na verdade essencialmente é corrompida, sabe? Então a gente só alcança isso na reflexão bíblica séria, um compromisso sério com a Escritura e com uma interpretação adequada para os nossos dias. E a gente faz isso numa oportunidade dessa, tendo amigos espirituais, tendo gente séria, compromissada com isso, né? E estando numa comunhão, né? Então nesse ambiente que eu falo, eu gosto muito, eu acho a igreja algo muito precioso por causa da pluralidade, por causa da diversidade de ideias e que nos fazem crescer, né? Eu falo, eu sempre tento, quando adolescentes com os quais eu trabalho me perguntam sobre questões de relacionamento, né? Questões de relacionamento afetivo. Eu tento ver o que a Bíblia fala, né? Sempre tento ver o que a Bíblia fala, que a Bíblia tem princípios e valores em relação a essa questão, né? Mas eu também nunca deixo de dizer que uma coisa legal para quem está interessado em fazer um relacionamento afetivo direito é conversar com pessoas experientes nesse assunto, né? Então eu tento ajudar dentro das coisas que eu estudei e aprendi, mas é uma coisa que eu particularmente nunca vivenciei. Eu pessoalmente não tenho toda a experiência adequada. Mas eu sei que quando chegar a minha vez, eu sou o primeiro a identificar casais que fazem isso, que são maduros nesse sentido, e perguntar, quais são os buracos que vocês caíram, que vocês podem me passar para que eu não caia, uma vez que vocês têm mais experiência nesse assunto do que eu, né? Quais são algumas coisas que podem ser evitadas, quais são as coisas que dão certo e quais são os riscos que a gente pode correr, quais são os limites, qual que é a sua história, qual que é a sua experiência, o que você tem para agregar na minha vida, até a sua experiência de sofrimento, né? A sua experiência de uma situação trágica nesse sentido e o que isso pode agregar para mim, né? E a gente conversar isso com liberdade, usar as nossas histórias para edificarmos uns aos outros com liberdade, é algo que para mim, na minha vida, pelo menos, eu só consegui fazer na igreja, né? E eu tenho isso para mim como muito precioso, né? Não é que nós estamos lidando com pessoas diferentes, não, na igreja tem gente, né? No trabalho tem gente, na escola tem gente, na faculdade tem gente.
A diferença é a consciência, que na igreja nós construímos nessa intimidade, nessa vulnerabilidade, nessa sensibilidade que foi gerada por Jesus, né? E por isso que para mim é precioso. Então eu aprendo muito com irmãos que são mais velhos que eu, que têm muito mais tempo de vida e de experiência do que eu, e para mim isso é riquíssimo, E faz parte, né? Os mais velhos vão pastoreando os mais novos, que vão pastoreando os mais novos, que vão pastoreando os mais novos ainda. Para que juntos, num interesse coletivo, comunitário, que é o mesmo parecer, que é o que Paulo fala, a gente chegue sendo uma igreja que vive a vontade de Deus, porque é madura, né? Que é o compromisso de Deus com a gente, é nos levar à maturidade. E muitas situações que Deus mesmo permite que nós vivenciemos, é para que nós sejamos levados à maturidade, né? E então o texto, dessa vez, que é aquele texto da primeira carta de Pedro, capítulo 2, que é super conhecido, ele ampara bastante essas ideias que eu estou compartilhando aqui com os irmãos. Então lá em 1 Pedro, capítulo 2, diz o seguinte, a partir do verso 4. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhidas por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. E aí, pula comigo lá para o versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam, né? Então é isso, todos nós, juntos, estamos sendo utilizados para a edificação de uma casa, né? Isso é uma ilustração, né? Mas isso tem todo sentido numa vivência de igreja, que é um assunto que nós já estamos acostumados a pensar, mas que não adianta só a gente estar acostumado a pensar, e sim a gente deve viver ele de verdade, né? Então, quando a Bíblia fala que Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, eu acho que o nosso primeiro esforço é entender que luz é essa, que trevas eram essas, das quais nós fomos tirados. E qual luz é essa para a qual nós fomos transportados, para que, estando nessa luz, a gente tenha a condição de anunciar as grandezas de Deus, né? E, para mim, o que é mais razoável de pensar dentro de todo o trabalho de interpretação que a gente faz juntos aqui na igreja, é a questão do tempo de ignorância, do tempo das trevas da consciência, do tempo das trevas de uma má percepção da vida. De uma percepção desatualizada e corrompida da vida, justamente porque não é a maneira como Deus fez o homem para pensar e para ser e para fazer, né? Só que nós fomos tirados desse lugar. Nós fomos tirados porque Jesus, ao consolidar o reino de Deus, nos transportou para a luz, nos convidou para a luz. E a luz jamais foi algo que acusou alguém de alguma coisa, mas a luz foi alguma coisa que revelou as pessoas, de maneira que alguns odiaram a luz justamente porque as suas obras eram más. Mas quem pratica a verdade, esse daí ama a luz, porque vê que não tem nada a esconder, né? E a tendência de uma vida cristã é termos cada vez menos, uma vida de privacidade. Essa é a palavra que eu quero dizer. Quanto mais cristão você deseja ser, mais íntimo com Deus, menos privacidade você vai ter, porque você vai ter que esperar cada vez mais que a sua vida seja exposta. Porque a caminhada de Cristo é essa, cada vez mais exposto até o lugar, o momento de ser exposto publicamente, em praça pública, na cruz. Só que ele não tinha nada para esconder, por isso que ele amou a luz, né? E a vida do cristão é essa, tem que se preparar para ser cada vez mais exposto, porque você está cada vez mais com a luz, mas apesar da sua exposição, você vai amar a luz, porque você não vai ter nada para esconder. E é um lugar onde Deus habita, e não um lugar que nos prende nas garras do inferno, ou o que quer que seja, como nós estávamos, perdidos e mortos, apesar de fisicamente vivos, mortos genuinamente com a morte, que é a ausência total da vida de Deus, que é uma vida plena de amor, de paz, de plenitude do ser humano.
e nesse lugar de escuridão nós estávamos mortos, né? E a gente não foi trago para a luz só para nós curtirmos a luz, nós fomos tragos para a luz para que nós tenhamos a condição de iluminar também, né? de anunciar as grandezas de Deus, né? E por isso que nós somos sacerdotes, todos nós somos os sacerdotes, a geração eleita, a geração santa, o povo escolhido para fazer essa obra. Por quê? Porque no Antigo Testamento os escolhidos eram só os sacerdotes mesmo, né? Quem eram os grandes responsáveis pelas coisas de Deus? Os sacerdotes. Tanto é que só eles, e o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar na presença de Deus no Santo dos Santos, né? E ai daquele que fizesse, e tinha inclusive um véu que separava o Santo dos Santos, esse lugar que só uns tinham a condição de entrar, e nem sempre, mas que na morte de Cristo esse véu foi rasgado, né? Então todo mundo tem livre acesso justamente porque todo mundo agora é sacerdote. Então Jesus, através da cruz, comprou para si sacerdotes, né? Então pensa que nós temos o livre acesso a Deus em qualquer momento, porque não tem mais véu, né? Então a qualquer momento nós temos livre acesso à presença de Deus, e esse momento do sumo sacerdote no Antigo Testamento, ir até a presença de Deus, era um momento muito sério e muito crucial para dar continuidade a obra que Deus estava fazendo ali na narrativa do Antigo Testamento. Agora nós temos essa obra o tempo todo, porque estamos o tempo todo na presença de Deus e tendo livre acesso a Deus. Então é mais legal, é mais privilégio nós termos tão mais acesso assim. Mas e a responsabilidade que isso evoca, né? Não é muito maior também, né? Então era só o sacerdote que era responsável no Antigo Testamento, no Velho Testamento, pelo perdão de pecados, por julgar as causas do povo, por oferecer sacrifício, por oferta, não sei o quê, mas que agora a responsabilidade de todos nós, dessas disciplinas espirituais, na nossa realidade, nas nossas famílias, na questão de confessar pecados, de sermos pessoas espirituais, maduras o suficiente, que sabem manusear bem as coisas de Deus. É mais legal, é mais privilégio, é mais graça. Mas é muito mais responsabilidade. É muito mais responsabilidade. Então talvez você já tenha passado por essa situação, se você é um cristão maduro e que se posicionou de maneira cristã no seu ambiente, na sua realidade, na escola, no trabalho. Talvez você tenha sido julgado já como o pastor do grupo, né? Como coroinha do grupo, né? Como, sei lá, enfim. Mas isso aí é isso aí mesmo que a gente vai ter que enfrentar, porque nós vamos estar lá como sacerdotes, né? Nós vamos estar lá como a luz, como eu disse, sem essa desgraça de carteirada, mas como a luz daquele lugar. Ser influentes, mas sem perder a fidelidade. Deus agindo através de nós. Isso é ser cristão que vive a missão. Tudo isso que nós estamos falando é para quê? Para que a gente continue vivendo a missão, né? Que é proclamar a glória de Deus, né? E isso não é fácil não, quanto parece ser nos primeiros anos de caminhada. Isso vai ficando cada vez mais duro. Quando a gente percebe o que é de fato a entrega dos nossos corpos como sacrifício vivo e sendo transformado pela renovação do nosso entendimento, como diz o texto de Romanos 12, para que aí sim a gente tenha a condição de experimentar a boa, perfeita da vontade de Deus. No texto isso é muito lindo e nos primeiros dias isso é muito lindo, mas quando a gente se dá conta do que isso realmente significa, é desanimador, é frustrante, é doloroso, é oneroso, dá vontade de chorar, dá vontade de desistir, mas é muito digno, é um propósito digno pelo qual nós devamos morrer, sabe? E eu quero fechar com um texto aqui de Hebreus capítulo 11, que é aquele texto da Galeria da Fé, os heróis da Galeria da Fé, né? Que ilustra tudo isso que eu estou querendo dizer, né? Ele vem falando sobre vários homens de Deus, que você vai ver que a história desses homens não foram histórias de autopreservação, mas sim de sacrifícios vivos para o cumprimento da vontade de Deus. E nesse sentido de sacrifício vivo, sacrifício físico mesmo, real mesmo, né? Não só meramente ilustrativo, mas real mesmo, de pessoas que foram cerradas ao meio, pessoas que tiveram suas cabeças arrancadas, apedrejadas, tudo isso. Ele vem citando nomes, exemplo, Abraão, Moisés, né, Jacó, enfim. E aí depois ele vem dizendo o seguinte, quase no desfecho desse texto: que mais direi?
Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força. Tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertos para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós. Esses os que vêm depois de Cristo, depois da completude da obra de Cristo. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Então a nossa responsabilidade é maior do que todos esses homens aí, que viveram essas coisas. E que para nós não é diferente. Vocês entendem a gravidade disso? A seriedade disso? E talvez isso seja na questão moral, sabe? Na questão da ideologia mesmo, na nossa realidade do Brasil. Mas essa realidade de sofrer violência física é algo que acontece. Tem gente aí cristã, né, tomando água e sal todo dia, até inchar e morrer, com agulhas fincadas nos dedos, presos em contenders, apanhando 3 vezes ao dia. Existe isso, né? E a vida cristã cada vez mais é essa mesmo, né? E talvez isso se expresse de maneira diferente, né? Mas por que tem que ser assim? Por que tem que ser assim, finalmente? Porque só no nosso sacrifício, na entrega dos nossos corpos, assim como fez Cristo, no nosso exemplo de superarmos o mal que há no mundo, pela nossa caminhada, a fim de estarmos comprometidos com a salvação de todos, não só com a de alguns, mas com a salvação de todos, de enxergar que todos podem ser transformados pelo poder de Jesus e pelo amor de Deus que está em Jesus, e que ninguém é irrecuperável, porque se existisse alguém irrecuperável, é porque Deus não ama essa pessoa, mas já que Deus ama, o amor de Deus é transformador, né? É por isso que a nossa vida tem que ser feita dessa forma. Estamos em guerra, e forças muito, muito grandes, assim, meus irmãos. É isso que é mais entristecedor para mim, né? Forças muito grandes se levantam, e é justamente aí que a multidão sai de cena e só sobra a igreja, né? Então a igreja verdadeira é um corpo que nunca vai faltar com o seu dever, porque quando a igreja for provada, for testada, a igreja vai escolher o caminho de não se autopreservar, mas de se oferecer pela salvação das pessoas, pela redenção do mundo. E aqueles que não estão totalmente engajados nisso, e conforme vai passar o tempo você vê que é cada vez mais difícil e desafiador, é aí que muita gente desiste. E as coisas estão se afunilando cada vez mais, está cada vez mais difícil, e a tendência é ficar pior. Por isso que a nossa alegria não deve estar nas nossas circunstâncias, porque mesmo assim a gente vai encontrar alegria apesar do tempo difícil que for. É o que Jesus fala. Uma hora a crise vai ser tão feia que até os escolhidos vão ser enganados, mas o que nos cabe é perseverar até o fim, né? Não estou falando que está uma tragédia por completo, que o mundo está acabando assim amanhã, né? Que nós temos que ser um bando de louco agora, que não, vamos continuar vivendo as nossas vidas, mas com as reflexões e com os princípios bem consolidados, né? Para que nós tragamos a dignidade, essa mensagem que chegou a nós, que ecoa pelas gerações e que chegou no nosso tempo e que nós temos que continuar apregoando. Porque pessoas foram apedrejadas, os apóstolos foram perseguidos. Se hoje a gente tem essa oportunidade de ler a Bíblia juntos e de celebrarmos a Deus, é porque teve gente que derramou sangue
para que isso chegasse a nós. Se hoje a gente tem a oportunidade de sermos amigos e eu posso olhar para os pessoal que está aqui comigo na gravação e falar que são meus irmãos amados, com quem tanto amo, é porque Jesus deu a vida por isso. E essa mensagem nós precisamos continuar. Sendo não só falada, mas fazendo com que ela seja uma mensagem viva, através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por você ter nos acompanhado até aqui. Que você considere e receba que você é nação santa, propriedade exclusiva do Senhor, desde que você aceite o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você tem esse título dado pela palavra do Senhor. Que você tenha uma boa semana, que você se sinta abençoado, por você é abençoado. Fique com Deus, que Deus te abençoe. Até mais. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.